Fala aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um review do AMA Supercross. Dessa vez uma etapa incrível, super disputada, tanto na categoria 250 quanto na 450. Nessa etapa a pista tinha várias opções, muito bem projetada, deu bastante opções de ultrapassagem, com seção de areia, tinha um king diferente também no final da reta dos pits, deu bastante opção para o pessoal inventar e ser rápido durante o percurso, né? E a grande diferença realmente para os pilotos foi duas seções de costelas, que eram uma em seguida da outra, aonde comeu bastante e elas eram extremamente profundas, passava quase na altura da cintura. Então realmente fez diferença aí para quem passava bem costelas, né? Elas comeram bem durante a prova, mas deu muita diferença aí no tempo de volta. Nessa etapa, infelizmente, o Enzo Lopes não foi tão bem. Ele fez uma excelente largada, a melhor até então. Infelizmente, o Sean McElrath acabou saltando para fora um duplinho e acertando ele no ar. Então, gerou um tombo aí bem feio. Fiquei até com receio que ele caiu com o ombro no chão, né? Mas graças a Deus tudo certo, tanto com o Shane quanto com o Enzo. Mas, infelizmente, ele não conseguiu classificar na HIT. Foi para a repescagem, largou bem novamente e foi empurrado para fora por outro piloto, acertando o tough block e vindo a cair, não terminando a Last Chance Qualify, sem se classificar, obviamente. Então, infelizmente, a gente não teve a participação do Enzo nessa etapa. Tanto a corrida da 250 quanto da 450 foi super emocionante, uma das melhores dos últimos anos aí, na minha opinião. Na 250, o Cianciarulo acabou largando na frente, sofreu uma pressão muito forte do Colt Nichols ali no início. Ele teve até a oportunidade de ultrapassar, mas infelizmente não conseguiu realizar a ultrapassagem. E o Cianciarulo cometeu aqueles erros monstruosos que ele sempre vem cometendo, porém conseguiu se reagrupar. Foi o destaque da prova, na minha opinião, da categoria, e conseguiu vencer a prova com uma certa tranquilidade. Óbvio que sempre seguido de perto pelo pessoal. No final, até o Dylan Ferrandis, que fez uma prova de recuperação incrível, veio buscando o pessoal, ultrapassando. Ele que vem treinando, como eu já disse antes, com o Dave Wurman e o Musk, treinam juntos. Ele conseguiu evoluir muito nas costelas. Na última etapa já fez diferença, e nessa então ele acabou se superando pelas duas sessões, vindo de trás, ultrapassando todo mundo num ritmo muito forte, sem dúvida era o mais rápido. E no final acabou encostando no Cianciarulo, mas sem chance de ultrapassagem. Talvez se tivesse mais uma ou duas voltas, teria conseguido aí realizar. Uma situação interessante do Dylan Ferrandis, que na minha opinião ele ganhou bastante tempo, ele na sequência de areia, após ele atacar bastante a curva, ele acabava empinando antes do salto e copiando o terreno. Então eu reparei que ele está ficando sempre de pé antes dos saltos para conseguir ir mais baixo. Quando você fica sentado e acerta a entrada do salto, acaba comprimindo a suspensão indo mais alto no ar, consequentemente perdendo tempo. Então ele levanta antes do salto e amortece jogando a moto para baixo. Então ele copia muito bem os saltos, passa bem as costelas e ainda vai baixo no ar. Tanto que ele e o Cianciarulo atualmente são os mais rápidos e os dois fazem muito bem os detalhes que eu comentei. O Colt Nichols, ele chegou, como eu disse no início, a atacar o Cianciarulo, porém ele não mostrou aquela confiança da abertura, enfim, do início do campeonato, onde ele pilotou super confiante e rápido. Ele chegou a ter a oportunidade de ultrapassar, mas infelizmente não estava no melhor da sua performance, ou não tão bem quanto o Cianciarulo e o Dylan Ferrandis, e não conseguiu realizar a ultrapassagem. A impressão que eu tenho é que faltou aquele um pouquinho a mais de confiança, talvez o piloto não está num dia bom, isso acontece também, e não conseguiu aí ser um piloto super agressivo e técnico como ele consegue ser. Shane McElrath foi outro piloto que andou muito bem. Ele, assim como o Colt Nichols, ele não andou tão bem quanto na última etapa. Ele acabou vencendo a Anaheim 2, e nessa etapa ele veio de trás, conseguiu pressionar no final, mas não conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Colt Nichols, acabando na quarta colocação. A 250 agora está super embolado, apenas 5 pontos separam o primeiro do quarto lugar, então o campeonato está pegando fogo mais do que nunca. É muito legal ver que novos nomes estão se destacando e essa inconsistência só gera uma prova melhor e um campeonato bacana para a gente que é fã do esporte.
Na categoria 450, hein, foi uma das melhores etapas. A prova foi super disputada. Cooper Webb vem tendo largadas incríveis. Todo o pessoal da KTM está largando muito bem. Isso mostra como as motos estão bem acertadas e o time está bem afinado, né? Tanto bem treinado quanto as motos bem acertadas. Ele acabou largando na ponta, seguido do Marvin Musquin. Viam disputando no início, o Marvin chegou a pressionar, porém não conseguiu ultrapassar. Eles faziam uma sequência de costela, eram duas sequências de costelas bem compridas nessa prova, o que fez a diferença. E eles começaram a saltar as costelas ao invés de atropelar. E o Cooper Webb, usando a mesma técnica do Marvin Musquin, conseguiu fazer ainda melhor, ganhando mais tempo sobre ele. O Ken Roczen, ele acabou fazendo uma prova mais apática, parecia não estar nos seus melhores dias. Ele largou em sexto, chegou a evoluir um pouco nas posições, mas uma pilotagem sempre muito técnica, mas aparentemente mais cautelosa. Ele não conseguiu se soltar, não foi aquele Ken Roczen agressivo como na temporada passada. Na verdade, esse ano ele teve boas etapas, teve a oportunidade de vencer, mas não vem conseguindo demonstrar toda aquela técnica e velocidade do passado, né? Óbvio que com o número de cirurgias e lesões que ele teve, obviamente a confiança fica um pouco mais abalada. Ele então acabou na quinta colocação. Um local que o Roczen perdia muito tempo era na seção de costelas. Ele sempre fez bem, porém nessa etapa ele realmente não estava confiante para ser super rápido, principalmente na final. Nas classificatórias ele até conseguiu realizar ultrapassagens, estava indo bem, mas na final ele infelizmente não conseguiu ir tão bem. Mesmo com a dica aí do Cianciarulo no final da prova, eles que são amigos, ainda comentou com ele, né, salte as costelas ao invés de atropelar. Mas mesmo assim ele ainda se bateu um pouquinho e não conseguiu ir tão bem. Nessa etapa o Eli Tomac não conseguiu ser tão rápido quanto na última bateria da semana passada. Ele acabou largando muito mal, fora dos top 10. A largada realmente sempre judia um pouco aí das provas do Tomac, mas conseguiu vir se recuperando, estava andando num ritmo bom. Ele conseguiu ultrapassar o Musquin indo para a terceira colocação e infelizmente deu uma errada na sequência antes do triplo e perdeu muitas posições. E depois daquilo me pareceu que ele não conseguiu se soltar ou ser tão rápido quanto vinha sendo. Ele acabou aí fora do pódio na quarta colocação. Para mim o grande destaque da 450 foi o Marvin Musquin. Ele acabou largando bem, largando em segundo, pressionou o Cooper Webb no início, não conseguiu realizar a ultrapassagem. Ele estava tendo dificuldade durante o dia nas costelas e na final, como ela destruiu muito, deteriorou o trilho principal, ele começou a usar uma técnica bem conhecida dele de saltar no meio das costelas, passar saltando ao invés de atropelando na cabeça. Então ele conseguiu começar a ganhar vantagem e ele vinha ali sempre próximo do Webb, mas infelizmente deixou a moto apagar ou caiu durante a curva antes das costelas e veio de trás recuperando, passou o Tomac, passou o Roczen, passou, se eu não me engano, o Baggett e ainda conseguiu atacar o Cooper Webb no final para a vitória. Então ele andou demais nessa etapa, mesmo tendo um tempo fora da moto na pré-temporada, que ele acabou sofrendo a lesão no joelho. Ele vem se recuperando. Nessa semana ele comentou que conseguiu treinar todos os dias e conseguiu chegar muito bem e mostrou aí todo o potencial dele de novo na 450. Ele ficou um pouco chateado da vitória ter escapado pelos seus dedos, digamos assim, mas andou muito bem, era o mais rápido, sem dúvida, e foi constante durante a prova e conseguiu aí fazer uma prova de recuperação sensacional em uma categoria onde os 10 primeiros ou foram campeões ou já venceram provas. Então, sensacional, tá de super parabéns o Marvin Musquin. Lembrando que o Marvin veio de trás depois do tombo e tirou 8 segundos do Cooper Webb em menos de 10 minutos. Então, sensacional. E o grande vencedor foi o Cooper Webb, largou na ponta mais uma vez, conseguiu fazer uma prova impecável. Ele sofreu a pressão aí do Marvin no começo, resistiu muito bem. Ele adotou aí a técnica do Marvin de saltar nas costelas ao invés de atropelar e conseguiu fazer ainda melhor. Ele saltava muito bem, andou seguro. Uma coisa que me impressionou demais foi a frequência cardíaca dele, em torno de 178 batimentos, o que é super baixo para o campeonato americano Supercross ou para qualquer piloto que ande no Supercross, por ser muito preciso, os encaixes muito próximos e muito
exigente, principalmente nas costelas. O normal, aí, meu, por exemplo, era em torno de 190 e 195, estando muito bem condicionado. Então ele com 178 batimentos durante a prova mostra o quão preparados esses pilotos são. Então tá de parabéns o Cooper Webb, mais uma vitória, com certeza ganhou muita confiança e é um dos candidatos, na minha opinião, aí ao título. E falando em campeonato, agora está tudo embolado. Do Webb, que é o primeiro, para o Marvin, que é o quarto, são apenas 4 pontos de diferença. Então isso mostra o quão difícil é andar entre os 5 primeiros ali e ser consistente, né? Algo que o Ryan Dungey era excelente, né? Na carreira dele, ele teve 91% de média de pódio em todas as etapas que ele participou. Então é algo fora do comum, muito acima de todos os pilotos que já correram no Supercross. E nessa etapa nós tivemos algumas surpresas, como o Justin Bogle, que acabou largando bem, largando entre os 3 primeiros, andou basicamente metade da prova ali entre os 3 e acabou caindo um pouquinho no final, com certeza sentiu um pouco de preparo físico, embora sejam muito bem condicionados, andar na frente deixa o piloto mais tenso e faz diferença aí talvez no condicionamento. Mas muito legal ver o Bogle acelerando aí na frente, ele que era um piloto muito rápido de MX2 e conseguiu se destacar também nessa etapa na 450. O Plessinger nessa etapa acabou fazendo uma prova mais tímida, sem aparecer tanto na transmissão. Infelizmente, seu momento de maior destaque foi um tombo, que ele acabou caindo e infelizmente não conseguiu ter um resultado tão expressivo. E a grande decepção para mim foi a moto do Savati nessa etapa. Ele que venceu sua primeira hit da carreira, andando super bem. Na final ele vinha andando entre os top 3 e infelizmente a moto dele acabou deixando ele na mão. O motor aparentemente deu algum problema e ele não conseguiu concluir a prova. Então, uma pena ele não ter conseguido mostrar todo o seu potencial. Estava andando super bem, bem técnico, muito calmo e estava aí com certeza com um top 5 garantido se não cometesse nenhum erro. Quem fez uma prova excelente também foi mais uma KTM, dessa vez do Blake Baggett. Ele acabou vindo de trás, também não apareceu muito na transmissão. No final ainda conseguiu passar o Tomac e o Roczen para terminar em terceiro colocado. Então mostrou que a vitória dele não foi por acaso e está andando super bem. Então isso que é muito legal, pilotos novos aparecendo, novos nomes vencendo e disputando aí o campeonato. Como eu disse, o campeonato está 100% embolado. E a gente só ganha com isso aí, com mais disputas e mais emoção. Falando agora um pouco dos insights da prova. No ano passado, quando o Ken Roczen e o Cooper Webb se chocaram, onde ele machucou o braço direito, enfiando a mão na roda do Cooper Webb, me chamou a atenção um pouco da agressividade dele, achei um pouco desnecessário, até foi um tombo estranho, enfim. E lendo a matéria do Edu Herbs sobre a etapa de Oakland, ele chamou atenção para uma rivalidade entre os dois. Então eu fui pesquisar o que seria essa rivalidade, né? E aparentemente é por conta da ex-namorada do Ken Roczen. Eles terminaram, talvez não tão bem, aparentemente eles tiveram um problema aí de fidelidade. Um post que o Ken Roczen fez com a atual esposa dele, comentou que a Mariah, que era a ex dele, era muito mais bonita, e ele replicou embaixo dizendo: se você prefere uma hoe, ou talvez uma vagabunda e uma dor de cabeça, ela seja melhor. E então, essa menina, Mariah, hoje é namorada do Cooper Webb. Então talvez faz um pouco sentido a chegada do Cooper Webb virando para trás e fazendo assim com a mão, tipo, got you, te peguei. Então os dois vêm trocando um pouco aí de ferpas durante o caminho, e os fãs também entrando no embalo e comentando nas páginas das redes sociais aí do Instagram. Um piloto que nessa etapa, só de estar correndo já está de parabéns, foi o Justin Barcia, que na etapa passada acabou dando um eject aí da moto e machucando o cóccix. Para quem já virou de costas empinando ou já caiu sentado, sabe o quanto dói, e ele sem dúvida estava evitando aí fazer qualquer salto sentado e andando o máximo de pé possível, acredito eu, porque dói realmente demais. Uma ação muito legal que a Honda com o Ken Roczen e a Fox fizeram foi para um menino de aproximadamente 12, 13 anos. Infelizmente, no incêndio de novembro passado na Califórnia, acabou pegando fogo sua moto e todo o seu equipamento, e eles deram uma moto nova, uma CRF 230, todos os equipamentos entregues pelo Ken Roczen de presente para o menino. Então muito legal aí ver a ação da indústria americana aí fazendo pelo menos uma criança mais feliz.
E falando do Supercross Futures, eu fui pesquisar um pouquinho mais como funciona o campeonato e descobri que ele é necessário para conseguir uma pontuação para participar do AMA Supercross. Então, para o piloto que fica do primeiro ao quinto, ele ganha 3 pontos. E do piloto que fica do sexto ao décimo, ele ganha 2 pontos. E para o piloto poder competir no profissional, ele precisa de um total de 6 pontos. Nessa etapa ainda não consegui contato com a Ariel Miller para saber como foram os resultados, mas lembrando que a gente tem alguns brasileiros participando das etapas do Supercross Futures. Para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, pode acessar supercrossfutures.com e até participar aí das provas. Fica convidado todo mundo. Falando agora um pouco das motos, né, do pessoal. Sempre tem coisas que a indústria americana acaba inventando e a mídia especializada fica de olho para descobrir o que o pessoal está fazendo. Sempre tem um teste de decibelímetro nas motos antes das provas para verificar a altura dos decibéis aí da moto. E eles estão colocando espuma debaixo do banco para ajudar a reduzir o barulho. Então são sempre métodos que o pessoal vai tentando inventar para tentar passar aí no teste de decibelímetro. Outra ação muito legal é o Toyota Contingency Plan. A Toyota paga um valor por colocação para os pilotos que têm carros Toyota. Ou seja, se você tem uma Toyota Hilux, por exemplo, e fica na posição X na prova, a Toyota paga um valor para quem tem esse carro. Então, muito legal esses planos de contingência que acabam aí, sem dúvida, ajudando aquele privado que está gastando do bolso para ir para as provas. É algo parecido com a Yamaha Blue Crew, que o pessoal está fazendo aí o mundo inteiro afora e tem aqui no Brasil também. Hoje as largadas são um pouco diferentes de como eram no passado, não são mais na terra. Eles usam uma grade onde deixa as condições iguais para todos os pilotos. Eu particularmente acho talvez mais justo, porém toda aquela resenha, né, de preparar o gate, de ter o controle da embreagem, da aceleração para cada tipo de terreno, acabou se perdendo com essa grade. Mas não podemos deixar de concordar que se tornou mais justo. Então vocês podem reparar nessa foto como a moto do Ken Roczen fica com a frente super baixa, né? Qual que é a ideia? Despejar o máximo de potência na largada sem que a moto empine. Cada vez que a moto levanta a frente, você tem que puxar a embreagem, você acaba deixando de tracionar, obviamente perdendo tempo, e se tratando de uma largada onde todos os pilotos largam muito bem, são os detalhes que fazem a diferença. A indústria americana sempre valoriza muito a história do esporte, né? E nessa edição eles fizeram um throwback, digamos assim, até com os equipamentos e o gráfico aí da Suzuki. A moto do Enzo Lopes estava com um gráfico diferente, eles levaram a moto do Mike Brown e algumas outras motos antigas aí para o público poder ter esse contato com a história do esporte. Muito legal essa ação, gostaria muito que no Brasil tivesse algo semelhante. Uma nota triste que aconteceu, para a gente ver que não é só no Brasil. Infelizmente o caminhão da Husky acabou sendo invadido, foi arrombado. Não tenho informação se levaram algo de valor, mas enfim, para a gente ver que não é só no Brasil que infelizmente acontece esse tipo de situação. E uma informação que me deixou curioso na edição passada foi o que aconteceu com a moto do Chad Reed. Por que ele não usou a segunda moto? Já que na edição Triple Crown você pode usar a moto reserva, nas etapas normais não, tem que ser... você pode vistoriar apenas uma moto e correr apenas com uma. Pode trocar as peças, mas não a moto. Infelizmente ele teve problema com o parafuso. Você vê uma coisa boba para uma equipe de fábrica tá se incomodando e o piloto até perdendo a bateria. A tampa de embreagem acabou espanando um parafuso dela. Algo assim. Trocaram o parafuso da tampa, infelizmente ele também espanou. Então, visto que isso aconteceu, estava em cima do horário da largada, eles acabaram preferindo não botar a saúde aí do Chad Reed em risco e trocaram a tampa para um material de magnésio, aparentemente era outro material que eles estavam usando, e resolveu o problema para a bateria final. Então um parafuso deixou o Chad Reed fora da segunda bateria da etapa de Anaheim 2. Uma curiosidade também são os ventiladores de capacete, que existem há alguns anos já, que o pessoal vem usando. A equipe da KTM usa esses ventiladores, como vocês podem ver na foto, secando o capacete aí dos pilotos, luvas e etc. Então é um detalhezinho que parece bobo, mas é um conforto a mais para os pilotos andar com o capacete sequinho. Outra curiosidade é a moto do Shane McElrath com 2 relógios. O relógio da esquerda seria para controlar os batimentos cardíacos dele, talvez para o treinador dele ver como está sendo a frequência cardíaca durante a bateria, e o outro é um Apple Watch para o pessoal da NBC conseguir transmitir
ao vivo a frequência dele durante a prova. Então, muito legal aí a tecnologia se envolvendo tanto na parte das motos quanto também das transmissões. E por fim, outra curiosidade muito legal foi na moto do Eli Tomac, talvez do Joe Savage também, como Kawasaki. Eles têm 2 botões de partida. Em uma situação em que um deles caia e acabe danificando o botão de partida, eles têm um botão no quadro onde pode acionar a partida elétrica da moto. Obviamente a moto tem partida elétrica sem pedal de partida. Então a fábrica sempre tenta minimizar qualquer problema que possa vir a acontecer durante a prova. Então galera, esse foi mais um review do AMA Supercross. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo e semana que vem tem mais. Um abraço!